Gabriel Jesus deve figurar na lista de jogadores negociáveis pelo Arsenal em janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também tudo sobre o Vasco. Onde é que o Cruz Maltino vai jogar enquanto não tiver São Januário? Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, onde é que o Cruz Maltino vai jogar quando São Januário estiver em reforma. E a tendência é que essa obra comece muito em breve. O Vasco conseguiu acordo para venda do potencial construtivo e deve embolsar em breve 500 milhões de reais. Algumas alternativas já têm sido estudadas pelo presidente Pedrinho. As mais naturais, Luso Brasileiro e Nilton Santos. Embora exista a questão do Nilton Santos com um gramado sintético. O Vasco ainda pode se fazer valer especificamente em alguns jogos do Maracanã, do Mané Garrincha e do Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Importante registrar que o Vasco ainda nem começou as obras no seu estádio, mas já foi procurado por alguns administradores de estádio oferecendo alternativas para o Cruz Maltino. A Arena Joinville e a Arena Amazônia são duas dessas possibilidades. Novidade importante sobre Gabriel Jesus, o atacante do Arsenal de 28 anos de idade, deve ser colocado à venda a partir de janeiro, quando o mercado internacional reabre. Mas é bom que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, entre outros, não se empolguem. A tendência é que o Gabriel Jesus permaneça na Europa e as condições financeiras são uma grande explicação. Primeiro, ele ganha 6 milhões e meio de reais por mês, valor completamente fora da realidade dos times de futebol no Brasil. Depois, importante registrar que o Arsenal topa vendê-lo, mas vai querer uma compensação financeira extremamente importante. O jogador havia sido comprado do Manchester City por 52 milhões de euros e o Arsenal sabe que já não consegue mais recuperar todo esse dinheiro, mas a avaliação hoje no Transfer Market aponta algo na casa dos 32 milhões de euros. Valor irreal para clubes de futebol no Brasil, levando em consideração que o Gabriel Jesus tem 28 anos de idade e não joga desde o início do ano, sua última partida em 12 de janeiro. Ele sofre com um problema sério no joelho que o afeta inclusive desde a última Copa do Mundo. A gente está quase chegando à Copa do Mundo de 2026 e esse problema no joelho persiste desde a Copa de 2022. Só para registrar, sua última temporada foi de 27 jogos, 7 gols e 2 assistências. A avaliação dentro do Arsenal é de que o custo-benefício dele é ruim. Gabriel Jesus entende que a volta ao Brasil vai acontecer, mas deve ser mais para frente. Nesse momento, ele está mais focado em continuar jogando no futebol europeu, cujos salários são bem superiores ao futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo chegaram a sondá-lo recentemente. Palmeiras para entender as condições e o Flamengo para demonstrar interesse, mas diante das cifras para a compra do atleta e salários, tudo isso torna uma negociação com o Gabriel Jesus muito, mas muito difícil. Hora de falar sobre mais dinheiro para o Vasco, que aos pouquinhos vai se organizando de dentro para fora. E quem tem ajudado a garantir mais recursos é Gabriel Peck, joia revelada no clube e vendida para o Los Angeles Galaxy. O negócio lá atrás foi fechado em 10 milhões de dólares e ficou combinado que a cada gol do Peck com a camisa do Galaxy renderia 10 mil dólares. Pois bem, ele marcou mais 2 nos últimos 2 jogos da equipe, assegurando dessa maneira 32 gols marcados desde que foi contratado. Estamos falando de 320 mil dólares ou 1 milhão e 800 mil reais. Lembrando que essa bonificação só se encerra quando ele alcançar a marca de 50 gols pelo novo clube. Desde que foi contratado pelo Galaxy, o Peck já disputou 70 jogos com 32 gols e 23 assistências, números bem interessantes. Na atual temporada, 39 jogos, 11 gols e 4 assistências. Muita gente já especulou o Peck jogando no futebol brasileiro. Posso assegurar que essa chance não existe. Hoje, a ideia dos representantes do atleta é de trocar os Estados Unidos pela Europa diante de alguma proposta interessante. Os vascaínos reclamam do Pedrinho, eu gostaria de ver ele no timão, parece ser uma pessoa honesta. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar da idoneidade do Pedrinho, tá bom? O Vasco já foi rebaixado, já perdeu o título brasileiro, já perdeu vaga na Libertadores, tudo por roubo a favor do Flamengo. Leandro Rezende, o Vasco está se reerguendo com solidez. É verdade, dentro de campo as coisas melhoraram com a chegada do Admar, reforços interessantes. Fora de campo essa semana uma notícia super importante, a confirmação, a aprovação da recuperação judicial, com 97,7% de aprovação. Isso vai permitir ao Vasco ter muito mais fôlego para pagamento das suas dívidas com os credores, e mais do que isso,
O Vasco passa ao mercado, não a impressão, mas passa ao mercado a informação de que, ó, agora não é mais arriscado comprar o Vasco. Agora você tem muito mais tranquilidade, porque você sabe quanto deve, como é que paga, enfim. Eu acho que hoje está muito mais fácil vender a SAF do Vasco do que algum tempo atrás, tá bom? O Vasco perdeu o Brasileiro de 2011 graças aos roubos nos 2 jogos contra o Flamengo, e o árbitro assumiu que roubou os 2 jogos. Roberto Dino, podem falar mal do Pedrinho como gestor do Vasco, o quanto quiserem, mas o cara tem culhão, peitou e está resolvendo com integridade e transparência. É correto afirmar isso, Nicola? É sim. A passos mais lentos do que o torcedor gostaria, mas é de se entender esses passos mais lentos, porque é um clube que tem muita dificuldade esportiva. Quando você tem dificuldade esportiva, os seus passos são menores. Correto sim, tá?